Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores que acompanham a Connect TV em diversas plataformas, sejam elas digitais, seja também através da televisão no Brasil, nos Estados Unidos e aqui em Portugal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais o X da Questão, nosso programa que faz o debate semanal sobre as principais pautas do mundo da política no mundo. Não mais só restrito ao Brasil, até porque cada vez mais as coisas parecem conectadas. Já vamos escalando o nosso elenco aqui, começando lá com a nossa extrema-direita, Silvio Braunar, diretamente dos Estados Unidos. Extrema-direita. É só porque eu estou no quadro, na extrema-direita do quadro aqui. Bom demais estar aqui junto com vocês, meus amigos, para mais uma edição do resumo aí dos acontecimentos que são voláteis e volúveis do Brasil e do mundo, meu amigo. Estamos aqui no X da Questão. Bom demais. Muito bem. Mais ao centro aqui, PH Araújo também, nesse momento nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, meus caros. Desculpa, eu tinha deixado no mudo aqui. Estou falando diretamente do grande estado da Pensilvânia. Estou aqui na Filadélfia. É um prazer estar com vocês, professor Pilão, Silvio, Eudes. Vamos em frente. Muito bem. Professor Pilão, também no nosso ponto de equilíbrio aqui, diretamente do Brasil, na verdade, da República Principado Independente de Moema. Seja muito bem-vindo. Pois é. O nosso extrema esquerda aqui, o Eudes Ricardo, sempre lembra toda semana do Principado de Moema e daqui falamos. Está um tempo bonito lá fora, 22 graus. Uma boa noite a você, Eudes, ao PH Araújo, ao Braunar e a toda a nossa audiência. Também ao nosso amigo Jefferson, que está na retaguarda. Vamos lá que temos muita coisa para falar. Muito bem, e eu diretamente aqui do Algarve, da cidade de Faro, em Portugal, levando para vocês um pouco desse debate saudável, democrático e importante cada vez mais, porque as pessoas estão antenadas nas conexões, né? O que o mundo da política conecta um lado e o outro, e o que uma coisa que acontece de um lado do mundo reflete no outro. Nós vamos começar aqui com uma pauta, na verdade, eu acho que é praticamente para finalizar o tema, que foi mais falado, acho que trend topic no Brasil nos últimos dias todos, pelo menos 2 semanas quase aí, que é sobre a operação que aconteceu no Rio de Janeiro e ainda repercutindo as falas, no mínimo, desastrosas do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula chama a mega operação no Rio de matança e diz que o governo federal pressionará por investigação. Só dissecando um pouquinho a notícia aqui, para poder passar a palavra para os nossos comentaristas, o Lula, desde o início, ficou quieto, não se pronunciou, atrasou muito a fala e, quando foi falar, chamou de matança e falou que a investigação vai focar na operação e não na bandidagem. Tudo que se esperava dele, nada diferente do que se imaginava. Professor Pilão, começando com um ponto ponderado aqui, dava para esperar outra coisa do Lula? Não, absolutamente nada. Tá perfeito. Ele pode ter demorado a falar, mas ele falou o que todo mundo esperava que ele falasse, né? É o que ele pensa. Ele fala em matança, né? E como é que a gente pode falar em matança quando você tem... Claro, você tem 121 pessoas mortas, o que não é pouca coisa, ao contrário, é muita coisa, é muito grave, não tem o que se discutir com relação a isso. Mas se nós pegarmos o perfil de quem foi eliminado pela polícia, nós não estamos falando de anjinhos, né? Nós estamos falando de traficantes, de bandidos procurados. E matança, se a gente pensar em termos de matança, Eudes, na verdade o que o governo do Rio de Janeiro fez foi um cerco e se posicionou num ponto mais acima
lá na mata, né? E se fosse matança, não tinha ninguém preso, estava todo mundo executado. Não tinha sobrado ninguém para ser preso, né? Claro que mataram 121 e não tem outra forma, porque se você é recebido a tiros, você tem que revidar com tiros, não tem outra forma. A gente tem que lembrar que é um pedaço do Brasil que está sendo administrado fora do Estado. E se está sendo administrado fora do Estado, se você não tem mais domínio, se você quiser pegar o domínio, não tem outro jeito, não existe outro jeito. O que foi feito é o que tem que ser feito. Aí podemos discutir outras coisas. Por exemplo, o que se faz na sequência? Essa é uma pergunta importante. O que é que se faz na sequência? Onde é que serão as outras ações? Mas para você retomar território, não tem jeito. É ação militar. Não tem outro jeito, não. O que foi feito é o que foi feito. Desastrosa a fala dele? Sim, mas esperada. Tem outra coisa, né? O Eudes e meus amigos PH, Silvio e a nossa audiência, que ele está promovendo agora uma bolsa terrorista, porque ele está querendo dar uma bolsa para a família das vítimas daquela operação do Rio de Janeiro. A operação do Rio de Janeiro foi violenta, sim, mas eu não entendo que tivesse outra forma de ser feita. Desdobramentos, esses precisam ser discutidos, sim. Eu acho que é por aí, viu, eu disse. Que eu me lembre, eu não vi ou ouvi nem o presidente Lula, nem nenhum ministro, nenhum deles citar os nomes dos 4 policiais mortos ou de algum ferido. Citar, não é nem condecorar, elogiar, fazer menção honrosa, não. Eu não vi e nem ouvi nada de citação aos policiais. Aquela ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, que é uma figura patética, né? Assim, a forma como que ela se expressa, a linha de raciocínio, nada que a gente não esperasse de um governo comandado por um ex-presidiário, né? É isso mesmo. Mas nenhum tipo de nem condolências às famílias dos policiais não houve. PH, passando para você, muito se falou na sequência, na esteira desses acontecimentos, da classificação como grupos terroristas. E isso foi terminantemente rechaçado pela líder, uma das principais lideranças do PT, Gleisi Hoffmann. Que medo é esse? Que os Estados... Porque o tempo todo eles falam, não, porque declarar um grupo terrorista atenta contra a soberania nacional. É o que eu tenho ouvido muito. É conversa para boi dormir? Olha, é hipocrisia seletiva, eu diria, Eudes, meu caro, sendo bem direto, porque o PT já vem assinando, e aqui eu estou dizendo o PT diretamente, ele já vem assinando diversos acordos que ferem a soberania do Brasil enquanto governo. E esses acordos estão sendo assinados com diversos partidos comunistas da China, o Partido Comunista do Vietnã, o Partido Comunista de Cuba. E sabe qual que é o ponto mais cômico, para a gente colocar dessa forma? Quem é a principal responsável por todas essas assinaturas em nome do PT, e assinando até em nome do Brasil, onde eles não têm jurisdição para isso, Gleisi Hoffmann. Ela, que até pouco tempo atrás era a presidente do PT, estava assinando todos esses acordos. E o mais interessante, senhores, todas essas assinaturas foram feitas sempre com uma figura importante e oculta dentro do Partido dos Trabalhadores, Mônica Valente. Mônica Valente, que é esposa do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, da época do Mensalão, e mais do que isso, ela é diretora executiva do Foro de São Paulo, aquele que todo mundo fala que não existe, mas que dá as cartas, né, na esquerda revolucionária aqui no continente. E o que nós estamos assistindo ainda é um outro jogo para tentar comprar o coração dos brasileiros, porque basta os Estados Unidos definir que essas organizações são grupos terroristas que, você esticando um pouquinho a corda, eles podem fazer ações, tá, diretas contra esses cartéis dentro do Brasil. Até porque, como já foi dito aqui pelos amigos,
eles possuem um território próprio, com espaço aéreo fechado, com jurisdição. Então, assim, é fácil você fazer uma ação direta. Isso vai gerar uma indisposição diplomática? Vai. Queremos que isso aconteça? Não, é melhor resolver de outra forma. Mas os Estados Unidos já fizeram isso, por exemplo, com o Paquistão, já fizeram isso com outros países sem derrubar ou fazer qualquer tipo de ação contra o governo, mas atacando indivíduos diretamente que eram alvos deles ali dentro desses países. Lembrando que esse posicionamento interessante, né, do governo brasileiro, de querer falar de soberania, tá? Eu imagino mais ou menos alguma coisa do tipo assim: quem manda na minha casa sou eu. E se tiver um ladrão dentro da minha casa bagunçando com a minha família, eu não quero que ninguém entre aqui para me salvar. É mais ou menos a mesma coisa. O Brasil não quer ajuda exterior para ajudar a resolver um problema gravíssimo, que é esse comando territorial que existe em favelas, não só do Rio, isso já está acontecendo na Bahia, já está acontecendo no Ceará, já há casos de bairros inteiros em que as facções criminosas chegam e põem a turma para ir embora, para eles morarem ali, e isso não atenta contra a soberania. O Silvio Brauner, passando a bola para você, fazendo um próximo aspecto que tem um pouco a ver com um tema que nós vamos falar para frente. Eu quero só esta ponta. Na COP30, mais uma vez, o presidente da Colômbia defendeu abertamente a legalização da cocaína, falando que mata menos do que a droga da moda lá nos Estados Unidos, que eu esqueci, os fentanil, é isso? Fentanil. Né? Fentanil. Mata menos, então se mata menos é bom, e que isso seria uma revolução para a economia sul-americana. A COP30 recebe um cara, e esse mesmo vagabundo desse presidente, teve em Nova York, em cima de um banquinho lá, falando abertamente que as Forças Armadas Americanas deveriam se rebelar contra o seu líder. Até onde os caras vão esticar a corda? Porque depois vão reclamar das reações. E aqui no Brasil, o cara vem fazer isso apoiado pelo governo brasileiro. Tá difícil, hein? Tá muito difícil, e só rebatendo você, não é nosso presidente, não é só se fosse eu. Aliás, não é nosso, não. Eu não pus esse cara onde ele está, nem tirei ele da cadeia, você entendeu? Nem o descondenei. Porém, é o que tem para agora. Com conversinha do MBL. Isso é conversinha do MBL. Você não trabalhou o suficiente para chegar lá. Cresceu o presidente. Coloquei essa desgraça. Não, me inclua fora dessa pegada. Bom, voltando ao assunto que é muito sério, aliás, nós temos lá na tríplice fronteira, Peru, Brasil e Venezuela, não é isso? Exatamente esse grande problema, né? Que é o comando lá, tá? Esse negócio de soberania não existe. Né? Tá lá. Né? A coisa está bem lá colocada, né? Sobre o não domínio. O Brasil tem fronteiras secas, que é chamadas fronteiras secas, e o Brasil não tem condição de controlar absolutamente nada. E agora, com o defunding do Exército, que já vem acontecendo há 30 anos, né, por parte desse desgoverno que a gente tem, realmente a gente não tem a menor condição de contrapor a esse pedido, que essa coisa que é presidente, um cara que foi terrorista, você entendeu, das Farc, que eram antigamente chamados de grupos revolucionários, né? Que é o caso dessa organização que o PH sempre fala, né? Que é o Foro de São Paulo. Lembra daquele papo de Ursal, não sei o quê e tudo mais? É tudo narcoterrorista, sempre foi a mesma gangue e eles não vão largar o osso. Nesse caso do Petro, eu vou ter que concordar com ele, porque essa é a cultura que a Colômbia tem há mais de 40 anos, que é a produção da cocaína. Estou errado, PH? Então ele está defendendo o produto exportação dele, que é um produto muito bem aceito como demanda no mundo inteiro, e tem aqui os Estados Unidos como grande demanda, amigo. Então eu tenho que concordar com o cara. Ele vai defender
o produto dele. Aliás, ele está fazendo mais certo do que o desgovernante do Brasil. Brincadeiras à parte, é aquela coisa, né? A hipocrisia que essa gente sempre prega, você entendeu? Eles não estão preocupados com população, eles estão preocupados só com a junção do sindicato, que é uma autêntica máfia mesmo, em termos de proteção de si e dos próprios amigos, ou dos seus próprios amigos. Esse é a denominação que a gente tem de gangue aqui nos Estados Unidos, e eles vão lutar ao máximo para poder se proteger do grande irmão do Norte, que na presidência do Donald Trump está decidido a erradicar todas essas desgraças que têm atrasado a América Latina há tantos anos, Eudes. Professor Filão, completando. É só uma observação que ainda sobre a questão da mega operação. A gente tem ouvido muito, eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário mesmo que rápido, ou eu disse, que o que se fala é o seguinte, foi matança e que não havia necessidade de tanta matança e que tem que se fazer isso com inteligência e que em São Paulo foi feito e que não teve um único tiro. São casos absolutamente diferentes, né? Isso é de uma hipocrisia intelectual da mídia e das pessoas que estão falando, que é um absurdo. Eu acho que vale a pena a gente lembrar a nossa audiência que São Paulo tem uma estrutura absolutamente diferente do narcotráfico. Ele é espalhado, ele está espalhado pelo território, né? No Rio de Janeiro, não, ele está concentrado. Então, no Rio de Janeiro, você tem espaços do Estado que não pertencem ao Estado. E para entrar num espaço que é do outro, você tem que agredir. E agora você fala, não, inteligência. Inteligência é do quê? Você vai verificar onde é que está o líder daquela comunidade? Não, o líder não mora lá. O líder não mora lá, mas quem mora lá controla tudo aquilo que acontece lá. Lá eles têm uma autonomia total em cada um dos morros. Tanto que eles se degladiam entre eles para pegar outros morros e ter outras oportunidades. Só um adendo só em cima disso, professor. Eu estava vendo um especialista, não é especialista, tá? Eu estava ouvindo e assistindo a entrevista dele, é um grande estudioso. Não, esse é sério. Ele é estudioso sobre essas formações de máfias, gangues, e no Brasil há uma diferença muito grande. Ele falou em termos de organização criminosa. No caso eu vou ter que falar, o PCC em São Paulo e o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, no caso do PCC, ele falou assim, que a organização do PCC é extremamente organizada, ela tem hierarquia. Então, é um comando geral que é obedecido é igual ao exército, é igual ao exército, ele tem um comando e, através dos seus generais, até que tem essas denominações, o cara é general de localidade, ele é comandante de área, você entendeu? Então, tem toda essa hierarquia que é o que faz com que o PCC seja extremamente organizado. E não é só no crime de matar, de roubar, é de se infiltrar dentro das organizações governamentais, também financeiras, que é o que eles fazem de melhor nesse momento. Diferentemente do CV, que é o Comando Vermelho, que eles são núcleos, e ele exporta o branch, ou a franquia, vamos colocar, né, PH? O PH entende mais desse negócio do que eu. Ele exporta o nome. Então, para o Nordeste é diferente o comando, para o Norte é outro comando, você entendeu? Eles não têm uma hierarquia. Eu só vendo a minha franquia, minha franchise para você, e você utiliza da melhor forma que você quiser na sua área. Estava vendo eu preciso lembrar do nome dessa pessoa para trazer aqui para o programa, porque é muito interessante. Ele tem um estudo muito profundo a respeito desse sistema de organizações narcotraficantes no Brasil. Para finalizar, interessante também. Obrigado, Eudes. Um ponto interessante é que já há alguns anos, eu mesmo fiz programas mostrando isso, outras organizações da América Latina, como a ex-máfia Farc, como estão sendo chamados, né, os grupos dissidentes das Farc, nós tivemos cartéis mexicanos, próprios membros do cartel de Los Soles, dando treinamento de guerrilha e também de elite dentro dos morros do Rio de Janeiro. Ainda quando era possível sobrevoar, a polícia chegou
ali a filmar, ter filmagens do pessoal recebendo esse tipo de treinamento. Não à toa que eles estavam armados não somente com fuzil, mas eles também estavam, né, com rifles de precisão, de longa distância, camuflados. Eles não estavam ali simplesmente como era antigamente, né, o cara com a camisa do Flamengo amarrada no rosto e coisa desse tipo. Não, eles não tem um preparo, como por exemplo a polícia, o batalhão do BOP, né, tem esse preparo, mas eles estavam com preparo militar, treinamento militar, e isso vem justamente dos outros braços ilegais das organizações de esquerda no continente, né? E mais uma vez, assim, a gente fala muito de direita, esquerda, e faz algumas relações. Evidentemente que há exceções, há gente boa na direita e na esquerda, há picareta na direita e na esquerda. A gente fala como muito mais uma tendência, e principalmente quando a gente trata de América Latina, está muito ligado. A gente sempre vê que os governos mais à esquerda escancaram muitas vezes quase que uma relação mesmo, que é o caso da Colômbia. O presidente da Colômbia, assim, só falta colocar o bonezinho do CPX, se é que vocês me entendem, porque o resto ele já fez, entendeu? Vamos falar de tema que vai estar um pouco relacionado também. Eu queria falar da COP30, né? Começou essa movimentação também, do meio da semana em diante, ocupou bem as notícias, né? Diversas coisas, como, por exemplo, um evento mundial que está falando de preservação da natureza, combate às mudanças climáticas, e o nosso presidente está num iate que consome 185 litros de diesel por hora. Então ele está fazendo a parte dele. A Janja e a Aniele dançando ali mostraram assim realmente que elas estão muito preocupadas, né? Que a pegada é essa, é a preocupação com a natureza mesmo. E mais ainda, que às vésperas do início, porque o início oficial é segunda-feira ou domingo agora, não começou oficialmente, ainda é a preparação. Mostrou o quanto isso é só uma piada mundial, inclusive, que o Lula abandonou a COP e foi prestar solidariedade ao ditador carniceiro Nicolás Maduro na Colômbia. Será que vai ter que desenhar o quanto a COP30 é uma piada? O quanto a COP30 é só uma plataforma de propaganda ideológica que vai ser utilizada por uns muito, por outros menos, e os grandes líderes, pelo menos até o momento, não chegaram. Está esvaziado de grandes líderes. E o que eu chamo de grandes líderes? Macron está lá, já. Macron está lá. Macron é arroz de festa, né? Macron é arroz de festa. Macron não conta. Vamos falar de gente séria. Então, assim, quem que está lá realmente debatendo? Por exemplo, o dia que alguém fizer a China assinar, que vai se comprometer com redução de carbono e qualquer coisa desse tipo, de ecologia, qualquer uma de preservação da natureza e do ambiente, que eles assinarem e que deixem ir vigiar, eu passo a virar ecologista de novo. Antes disso, é só conversa para boi dormir. Passando primeiro, Pega Araújo, nesse jogo de xadrez mundial político, né? O combate às alterações climáticas deixa de ser exclusivamente uma preocupação que poderia até ser real e ser uma coisa do mundo se unir para pensar em tecnologias, trabalhar nesse sentido, mas vira só, pelo que a gente tem percebido, isso vale quase aqui no mundo inteiro, apenas e tão somente plataforma política de discurso enviesado para um lado ou para o outro. Estou errado ou você percebe diferente o mundo? Não, é exatamente isso. E é justamente por esse mesmo motivo que a primeira coisa que o Donald Trump fez assim que ele assumiu a presidência aqui nos Estados Unidos foi tirar os Estados Unidos da América do Acordo de Paris. E ele tem dito, né, ele disse isso da própria Assembleia Geral da ONU, que todas essas políticas climáticas
elas estão servindo somente para fazer um controle de quais países devem produzir o que exatamente, e assim fazer com que os outros países, principalmente os em desenvolvimento, fiquem restritos a somente alguns mercados, né? Ele alertou isso e disse que o mundo precisa voltar a ter uma autonomia energética de exploração e que isso pode ser feito de diversas maneiras sem que você precise de um controle como que está sendo feito. O que é interessante, né? É óbvio que existe também aquela questão da torcida e tudo mais, que tem de todos os lados na política natural, fala-se da Flop 30, realmente ela foi esvaziada, ele pediu ali uma representação do Vaticano, não vai, os Estados Unidos não vai mandar ninguém de nenhum escalão do governo, falaram que iam verificar se tinha alguma ONG que trata do assunto que poderia vir como representante, ou seja, né, vão mandar alguém, um civil, não vão mandar assim ninguém nem da estrutura de governo. Isso está da Califórnia, tipo isso, assim. Exatamente, vai jogar para o ar assim, ó, tem uma passagem aqui lá para o Brasil, quem quer ir, vai lá, tá tudo pago. E, além disso, tem essa questão que é muito grave da CELAC, que você comentou também, que vai acontecer na Colômbia, né? Em Santa Maria, município de Santa Maria, se eu não estou enganado nesse momento. E aqui é importante ressaltar o que é a CELAC e por que isso ainda é grave. A CELAC foi uma organização criada junto de Raul Castro, Luiz Inácio Lula da Silva e Hugo Chávez, junto com Daniel Ortega também, para tentar cumprir um desígnio que o Fidel Castro tinha desde quando ele foi expulso da OEA, criar um substituto à OEA que não fosse contaminada pelo imperialismo, né? Aí, como eles dizem. Foi criada a ONAS, por exemplo, nos anos 60, acabou naufragando, e a CELAC ela está durando mais tempo, eles têm tentado incluir outros países como observadores, mas o grande objetivo é que a CELAC substitua a OAS, né? Perdão, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, sem os Estados Unidos e o Canadá. Então, os Estados Unidos e o Canadá não são bem-vindos no sentido de serem membros da CELAC. Outro ponto importante é que vários países que foram convidados declinaram do convite. Tá? A França declinou, a Ursula von der Leyen declinou, ela que é a alta executiva da União Europeia, e tantos outros países. O único país assim que tem uma representatividade da Europa que aceitou ir discutir é o do Pedro Sánchez, né, a Espanha, mas que também é um político altamente ligado à cúpula do Foro de São Paulo. Né? Isso daqui é algo que a gente poderia explorar em outro momento para os amigos de Portugal entender melhor o tamanho do problema, mas ele vem e tirando isso está esvaziado. Por quê? Porque não é um bom momento para nenhum país europeu ou outros aqui da América Latina bater de frente com Donald Trump, porque o continente, tanto europeu quanto americano, depende da defesa do que os Estados Unidos estão fazendo. No caso da Europa, contra a Rússia e a China, no caso daqui, os cartéis de drogas. Né? Então, está sendo bem difícil essa semana para o Lula, para ele conseguir fazer palanque político diplomático. Só como, e com todo o respeito que eu vou dizer, mas dentro da realidade, né? A imprensa tentando se equilibrar, né? A extrema imprensa brasileira tentando se equilibrar, e aí começa a citar coisas do tipo, não, há muitos líderes da África, da Ásia, que estão chegando, com todo o respeito, no xadrez global. Os países que estão chegando são meros peões, com todo o respeito. Não estou falando aqui de nenhuma nação, de nenhuma etnia, eu não estou falando que deveria ser assim, eu só estou constatando a realidade. São países que não fazem parte da cúpula de absolutamente nada, nem da ONU, que é super plural, tá? Então, com todo o respeito, a gente não pode comparar a ausência de um presidente da Bolívia com a ausência de um presidente da Alemanha.
estou dando um exemplo aqui, com todo respeito, sem nenhum tipo de tentativa de diminuir, assim como o Brasil, é o nosso Brasil, não significa absolutamente nada no jogo de xadrez. Talvez não seja um peão, porque é grandão, no máximo que é uma torre, e olhe lá, hein? E olhe lá, por causa do tamanho e da população. Porque em termos de ser ouvido ou de realmente conduzir os debates importantes internacionais e mundiais da política, economia, seja lá o que for, o Brasil representa quase nada. A verdade, ou como dizem aqui em Portugal, é o que é. Silvio Braunar, nessa COP30, quando o Lula falou que ia ficar num barco, não, que para economizar o dinheiro do contribuinte e para ser ecológico, eu vou ficar num barco. Você imaginou que fosse um barco daquele? Eu queria ficar no barco daquele também. Não, mas se eu sou bobinho, claro que eu também ia querer ficar num barco. Eu pensei num botezinho, sabe, daqueles dos contos da Iracema, lembra daquelas, quando a gente estudou lá no primário, né, aqueles barquinhos e tudo mais. Não, ele falou que queria todos os convidados dormindo ao relento, né, para ver as estrelas lá da Amazônia, aquelas coisas todas, né, para sentir. É papo, né? É um baita de um picareta, o 7-1 danado. Amigo, é o que você falou, são cento e quantos litros por hora? 125 litros por hora? 85. Isso aí, durante o dia, são toneladas, né, que estão gastas, né? Não é mais por litro, né? Eles usam toneladas. É o lance da faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Aliás, é muito vergonhoso, né? Eu diria até, eu teria uma outra palavra para isso, mas logo após, né, o evento lá do Rio de Janeiro, né, a primeira-dama sambando ali com a irmã da Marielle, né? Ela não era, ninguém lembra o nome dela, né? É a irmã da Marielle, né? Não, tô falando que no geral ninguém sabe quem ela é. Ela só é o que é hoje por causa da Marielle, quer dizer, ela é nada. Aí sambando lá, quer dizer, um dia depois dos eventos, né, e tal, que foi aquele chacina, matança. Essa é a hipocrisia desse povo. Eles não estão preocupados, é o que eu digo. O negócio não é povo, não é país, não é soberania, é agenda. E o PH está muito certo nisso. O Lourão está decidido a exterminar e eu torço para que isso aconteça o mais breve possível. Começando pela Venezuela, depois indo para Nicarágua, Cuba, Colômbia e, quem sabe, não dê aí para, né, ter um pouquinho de sobras aí para um pouquinho mais para o sul, porque Argentina, Paraguai, Peru, já estão todos ali. Aliás, até o Chile, que é esquerdista, está quietinho na dele lá, porque ele sabe que o bagulho tá louco, como diria o outro lá no Novo Osasco. Deixa eu só falar com certeza aqui, entre 100 e 150 litros de diesel por hora que a chalana do Lula... Chalana foi bom. Isso é uma música paraguaia, né? A chalana, né? Uma música paraguaia, né? A chalana. Almir Sater, né? Tem uma música. Almir Sater, a chalana. O nome do barco hotel é Iana 3. É muito bonito. Realmente é muito bonito. Me falaram que esse iate está envolvido em política de alguma coisa, de corrupção também, esse barquinho. Mas só para arredondar, assim, eu não acho, eu não sou adepto de que um líder mundial, um presidente e tal, ele tem que ficar num barco, na rede. Eu não sou adepto a isso. Eu não acho que, inclusive, o Bolsonaro pecava muito em abandonar um pouco a liturgia do cargo. Eu acho que ser presidente da República, ser primeiro-ministro, tem obrigatoriamente, a minha percepção, que tem uma liturgia do cargo, tem que ter um comportamental que o Lula não tem, o entorno dele absurdamente não tem, e que, fazendo aqui o Bolsonaro também, para alguns momentos, tinha, para outros tantos não tinha. E seria desejável que nós tivéssemos líderes
em torno do mundo que respeitassem a liturgia do cargo, seja ela interna dentro do seu país, seja o comportamental externo. Não é natural um presidente ir para dentro de um outro país, como fez o presidente da Colômbia, e falar publicamente, em praça pública, olha, exército norte-americano, não cumpra as ordens do seu líder. Isso desrespeita qualquer tipo de liturgia. Na minha opinião, ele deveria ter sido preso ali naquele momento. Mas vamos passar para o professor Pilar. Professor, no frigir dos ovos, esvaziada, com pautas um pouco definidas, a própria imprensa que protege, defende, aplaude essa iniciativa já tem dito que é mais do mesmo, muita reunião, muito simpósio, muito fórum, muita foto e nenhum resultado. Dá para se esperar alguma coisa de útil dessa COP30? Eu não vejo como não. Nós estamos falando aí de uma jovem senhora, né, que tem 32 anos de vida, e essa brincadeira começou aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós estamos comemorando aí 32 anos de vida da Rio 92, né, que foi onde começou toda essa brincadeira, e de lá para cá a gente não viu absolutamente nada que merecesse destaque. E nessa COP a gente continua vendo as mesmas coisas. Muito discurso, muito palavreado, muita reunião e pouca ação. E pouca ação por um motivo muito simples. Você está falando aí que, só para a gente ter um parâmetro, porque as pessoas às vezes falam, não, mas é porque não gosta, não sei o quê. Não, gostar a gente não gosta mesmo, mas não é por isso que nós estamos falando. Nós estamos falando porque tem fundamento, né? Se você pegar, por exemplo, há 10 anos atrás, a COP há 10 anos atrás tinha 195 países participando. Tinha líderes de 195 países. Hoje nós temos líderes de 40. O Lula recebeu ontem 40 líderes. E se você pegar os líderes, são líderes discutíveis, né? De primeira grandeza, e que é falado em todas as aparições da COP, nós falamos do príncipe William e do Macron, que são as duas grandes figuras que hoje estão presentes na COP, que são absolutamente nada no cenário mundial, né? Ou seja, se a gente for verificar mesmo, pode sair alguma coisa? Até pode, porque o Lula está propondo aí um fundo de florestas aí, tropicais para sempre, aí o tal de, quer ver, a sigla é TFFF, é meio esquisita, mas de qualquer forma, que seria um fundo para as florestas tropicais, que se sair alguma coisa, sempre respinga algum dinheiro, assim, para a gente tentar cuidar. Desculpa, professor, é sempre um fundo, é um golfão, é uma vaquinha, é sempre dinheiro. E aí pode ser que sobre... Exatamente. O companheiro cuida do fundo, isso é. E os outros põem o dinheiro, é isso que ele quer, né? Então ele está buscando aí, parece que é 1 trilhão e 300 bilhões, uma coisa dessa grandeza. E a última vez que eu vi, já tinha 5,5 bi. Quer dizer, para 1 trilhão está faltando muito dinheiro. Mas, de qualquer maneira, agora parece que também... Estou falando parece porque eu não confirmei a informação, né? Parece que a gente já tem outros países que estão aderindo, então isso vai crescendo. Então, esse fundo pode ser que sirva para alguma coisa, né? Mas, realmente, de novo, nada. A mesma coisa que sempre, e os resultados serão também os mesmos de sempre. Nada. Só uma coisinha... Só uma coisinha, ele falou da COP, começou em 1992, eu morava aqui nos Estados Unidos já, né? Então, foi minha primeira vez aqui nos Estados Unidos, e eu me lembro que aí eu estava todo esperançoso, porque naquela época não tinha comunicação, não tinha digital, não tinha nada, então não tinha nada do Brasil. Então, a 92 me mostrou, eu estava morando no interiorzão aqui dos Estados Unidos, mostrando o Rio de Janeiro. Né? Eu falei assim, olha que legal e tal, e um monte de tapume nas favelas, né? Do caminho do aeroporto e tal, um monte de tapume. Né? É interessante isso, porque todas as vezes que acontece um evento no Rio de Janeiro, eles colocam tapumes. Né? E agora lá em Belém, né, onde está acontecendo a COP, acontece a mesma coisa. Tapumes nas periferias, inclusive com restrição de tráfego da população normal em determinadas áreas. Eles não podem, a própria população não pode transitar na cidade de Belém. Olha que absurdo. 30 anos, o professor falou, 30 anos e é a mesma coisa. Pegando um ato falho do Silvio Braunay, falou que está bloqueado o tráfico
O tráfico não está. O tráfico está liberado. Fique tranquilo. Está liberado. Ato o seu. Aqui a fake news a gente combate na hora, entendeu? Não dá tempo de... Mas deixa eu só... Assim, naqueles esforços hercúleos admiráveis do G1, né? Na manchete aqui, Lula recebe mais de 40 autoridades estrangeiras. Aí tem um outro lugar que fala que são mais de 100 representantes. Eu vou ler muito rapidamente. Controlem o riso, por favor. Quem ri não vai para o céu. Vocês já viram esse vídeo no YouTube? Quem ri não vai para o céu. Então, as autoridades, chefes de Estado, eu não vou citar os nomes, mas só os países. Chile, Colômbia, que a gente já sabe quem são. E aí, Comores, Congo Brazzaville, eu nem lembrava que existia, Finlândia, França, Guiana, Honduras, Letônia, Moçambique, Mônaco, Namíbia, Palau é sensacional, Reino Unido, o Príncipe, República Democrática do Congo, Síria, Suécia e Suriname. Esses os chefes de Estado. Chefes de governo, Alemanha, Antígua e Barbuda, sensacional, Barbados, Espanha, Eswatini, eu não sei o que é. Eswatini, eu não conheço, é novidade para mim, não estou brincando. É uma ilha que fica na Oceania. Não, Eswatini, aí, aprendi mais uma. Irlanda, Noruega, Países Baixos, Papua Nova Guiné, Portugal e Reino Unido. Depois tem uma lista com vice-presidentes, vice-primeiros ministros, ministros, secretários, chefes de agências nacionais e, na próxima, embaixadores, representantes diplomáticos, que é para fazer a lista grande. Chefes de organizações internacionais, e acho que não deu tempo aqui, que eles vão colocar também chefes de escoteiro, presidente de clube de futebol de qualquer liga mundial, e assim vai. É uma piada. A representatividade... Isso aí está parecendo o meu primeiro... Isso aí está parecendo o meu primeiro currículo vitae. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Eswatini é um enclave que fica dentro da África do Sul. Tá? Da África do Sul. Tribal. Melhorou muito. Ajudou pra caramba, PH. Falou. Obrigado, PH. Pra corrigir a informação. O dólar acabou de subir, PH. Eu disse. Por gentileza, qual é o nome do terceiro país aí que você falou? Acho que é o segundo ou terceiro que você falou, nem lembrava. Como é que é o nome? Agora eu deletei Palau. Aqui, pô. Palau? Não. Sei lá, que você falou que não lembrava, eu fico feliz. Tá vendo como é importante a presença do Eudes nesse programa? É cultura pura. Ele falou que não lembrava, não sabia nem que existia. Ele falou que não lembrava. Não, mas essa lista aí do... Botsuana, essa lista do G1 me lembra meu primeiro currículo. Eu não sabia de nada, eu não tinha estudado nada, eu só ia colocando lá, olha. Engraxei 2 sapatos lá na... Senhores, para finalizar, eu vou fugir completamente da nossa pauta aqui e eu quero tocar num tema que eu acho que ele tem muito mais simbolismo do que algum tipo de mudança na prática, mas a eleição do novo mayor, né, o prefeito ou presidente da Câmara, como diz aqui em Portugal, de Nova York, que inclusive ele tem o nome Zohan, que tem um filme sensacional do Adam Sandler. Muito engraçado, muito bom. Muito bom. Me lembrou muito essa história, né? Mas vamos lá. É um democrata muçulmano, e até aí ele poderia ser democrata, ele poderia ser muçulmano, mas ele faz do ser muçulmano e imigrante a sua principal bandeira. Aí já começa a ter problema. Ele poderia ser de qualquer religião, ele poderia ser de qualquer partido, mas quando ele usa como sua principal bandeira o fato de ser imigrante e de que aquela terra não é dos americanos, é dos imigrantes, eu queria lançar esse tema. Eu vou começar com o PH. PH, eu sei que você está aí nos Estados Unidos e foi para fazer, né, um acompanhamento próximo dessa cobertura. Conta um pouco dessa história, quem é o Zohan e para onde este simbolismo pode levar os Estados Unidos, na sua opinião. Olha, meu caro, o Zohar Mandami, ele é filho de imigrantes, né? Ele também é imigrante, migrou para os Estados Unidos bem jovem, veio de Uganda,
e ele professa a fé muçulmana. E aí algumas pessoas podem falar, mas o que tem de mais, né? Tem o católico, tem o islâmico, tem o judeu. O problema é que ele vem daquela ala que acredita, né, que é a maioria dos islâmicos, que o Islã tem que ser imposto por submissão. Inclusive é o que significa a palavra, mas diferente da submissão nos termos cristãos. Que não importa para o islâmico se você se converte, é se você está submisso à lei deles. Ponto. Se você acredita ou não, o problema é seu. Né? E é isso que eles estão fazendo, primeiro através da intifada, depois da Sharia. E o que nós estamos assistindo é um discurso muito bonito. Eu cheguei a ver aqui várias propagandas políticas, né, no YouTube, na TV, do Zohar Mandami. Até eu queria morar naquele paraíso na Terra que ele prometeu ali. E nós vimos aqui que um dos grandes problemas que os americanos estão reclamando é a questão do custo de vida. O custo de vida está muito alto. E é algo que é interessante, porque assim, os democratas controlam Nova York há décadas. O último prefeito republicano foi o Rudy Giuliani, na época dos atentados das Torres Gêmeas, né? Aí há 24 anos atrás. E quem causou toda essa crise financeira dentro dos Estados Unidos também chama-se Joe Biden, o presidente democrata. Então, na hora que a gente quer uma mudança, nós fazemos o quê? Colocamos outro democrata e com ideias amplamente socialistas no poder. Agora, uma coisa que chamou muito a atenção aqui, que diversos pontos de Nova York não foram favoráveis à eleição do Zohar Mandami. Foi tanto que foi a maior quantidade de pessoas que compareceram às urnas nesses últimos anos, né? Na verdade, desde 1969 não comparecia tantas pessoas nas urnas de Nova York. Alguns distritos assim lutaram ferozmente contra a eleição dele, como o caso de Staten Island. Staten Island, que inclusive começa a ameaçar uma petição para separar-se da cidade de Nova York e virar uma nova cidade. Tá? E o que nós vimos no meio de tudo isso? A maior parte quando a gente vai ali espremendo os dados, a maior parte dos votos que ele recebeu foram jovens, muitos jovens que estão ali na sua primeira eleição. Além disso, boa parte de mulheres, as mulheres foram maioria, em torno de 72% das mulheres nova-iorquinas votaram no Zohar Mandami, e aí existe aquela questão, né? A mulher ela é mais propensa ao discurso socialista no geral, isso é uma coisa que acontece em todos os países, e também a questão do Mandami ser jovem, ser bonito, isso acaba influenciando. Nós tivemos o efeito Collor, né, no Brasil, e aí alguns podem falar, nossa, que comentário machista. Não, mas isso são dados que influenciam realmente, né, dentro de uma eleição, e muitos eleitores, né, que vinham ali de universidades. Então são dados, são números que quando a gente vai espremendo, vai observando também. Fora a insegurança, conversávamos aqui antes de começar o programa com o querido Silvio Braunar, ele falava também da questão da insegurança, de que praticamente era gangues de Nova York, para quem viu o filme, né? Você votava sem documento, votava quantas vezes quisesse, além do que a imprensa fez uma grande campanha para o Mandami. Por exemplo, quando o Andrew Cuomo fez o discurso de concessão, ele estava falando coisas muito importantes, eu estava assistindo. Ele falava e tratava ali sobre a questão da importância dos nova-iorquinos que não estavam contentes com aquele resultado, de que eles seriam uma força de resistência para salvar a cidade, porque sim, isso é uma impressão que não é uma impressão, é a constatação da realidade. Nova York está passando por um processo de substituição cultural, eles estão perdendo a identidade, não parece que você está em uma cidade americana, né? Com exceção da estrutura que ali está, ela está perdendo muito essa identidade, e é algo que vem chamando a atenção. E o que a imprensa fez? Cortou o discurso do Andrew Cuomo no meio. Tá? E depois, quando nós fomos assistir o discurso do Mandami, foi um discurso agressivo, foi um discurso que não só ele, mas como outros que fazem parte ali da mesma ala do partido, como Ocasio Cortez, declarando abertamente o socialismo, colocando à frente, né, aquela facção dentro do Partido Democrata
que é a facção dos socialistas democratas, e que eles agora querem tomar a liderança do partido pensando nas próximas eleições. Pode ser que isso ajude o Partido Republicano a médio prazo? Pode, mas a cidade de Nova York ser o custo para isso é um custo alto e talvez todos os Estados Unidos paguem uma parte desse preço. Eu assisti alguns trechos do discurso do novo prefeito de Nova York e não me pareceu, em nenhum momento, dos trechos que eu assisti, um discurso de comemoração, de vitória, de esperança, de vamos construir um futuro juntos. Foi de conquista. Foi de conquista o discurso. Exato. Foi de está conquista. Pisando o bolso do adversário e, pior, anunciando que dali iniciaria uma guerra maior. Eu estou fazendo aqui, não com essas palavras, mas o ímpeto dele era isso. Olha, conquistamos este primeiro pedaço aqui. Ele falou muito de que dali de Nova York iniciaria uma resistência. Peraí, os Estados Unidos estão em guerra civil? Porque se está, não me avisaram. Eu não estou sabendo. Parecia um discurso de um líder revolucionário dentro de uma guerra civil num país conflagrado. É perigoso isso, Silvio Braunar. Eu estava, inclusive, assistindo ao noticiário da Fox News e sobre essa apresentação que ele se deu, né, a respeito dessa conquista, porque foi exatamente isso que eles conseguiram. O Mandani, ele não é realmente um democrata, ele é um daqueles embriões que foram colocados, ele é de uma parte extremamente radical, socialista, e a demanda é essa mesmo, você entendeu? Como naquele filme que tem o Grande Lagartão, que ele colocava os seus bebês na barriga, eu esqueci o nome do filme, com a Sigourney Weaver, aí eu esqueci o nome do filme. Alien. Exatamente. Então, o que eles estão fazendo é colocando dentro da estrutura do Partido Democrata essas peças que são chaves para desenvolvimento, e aí eles automaticamente dominam e controlam. Então, radicalistas como Bernie Sanders, você entendeu, aqui de Vermont, meu vizinho aqui de estado, esse tipo é o romântico, é o antigo. Eles estão muito além do que eles pretendem em termos de conquista aqui da América. E é muito perigoso. O PH falou, é uma coisa que é muito preocupante, porque é um custo muito alto você ceder Nova York em detrimento de toda a nação, você entendeu? E a gente já tem aí, são falas, eu não sei se exatamente isso possa acontecer, mas acredito que também possa ser uma possibilidade de ter nessa pessoa, em suas falas e suas intenções, ter se encontrado algum artigo aqui dentro da Constituição americana que possa fazer com que aconteça um impedimento forçado desse tipo de força. Porque isso, aqui dentro, os conservadores, é considerado uma invasão. Você entendeu? E isso aí é previsto aqui dentro dos Estados Unidos. É considerado uma invasão. Você entendeu? E quais são as intenções dessa invasão? Então, esse é o grande ponto que a sociedade americana começa a debater, principalmente os mais conservadores, a respeito dessa tomada, porque a gente mesmo comentou aqui antes do programa sobre quais são essas intenções. Primeira coisa é a Sharia. Você entendeu? Aliás, vou de novo falar do Texas. Né? Vou me mudar para o Texas, porque lá o Scott já automaticamente fez uma lei banindo a Sharia lá no Texas. E o que seria, nesse sentido, por que banir a Sharia? Porque nessa lei, regra islâmica, né, um homem pode ter várias mulheres e ter vários filhos. Você entendeu? E aí, automaticamente, ele não precisa ter um endereço. Ele pode ter vários endereços. Por isso que aconteceu aí de várias pessoas votarem, a mesma pessoa votar mais de uma vez, você entendeu? Aí em Nova York, vou colocar, eu estou brincando aqui nessa parte. Mas o principal é justamente isso, você entendeu? De evitar para que esse tipo de cultura
né, comece a infestar dentro dos Estados Unidos para quebrar o que é a verdadeira face da sociedade livre, que é a religião judaico-cristã ao qual essa sociedade foi formada. PH? Eu queria fazer só um comentário importante em cima do que o Silvio Braunat disse, porque assim, a gente pode, quando olha de um ponto de vista católico, a Constituição americana ela tem alguns pontos ali que são questionáveis, apesar de ser uma Constituição muito boa. Mas ela tem um forte viés iluminista, né? Ela teve uma influência iluminista, inclusive, daquele período onde a França já estava próxima da Revolução Francesa, que veio alguns anos depois, quando a França ajudou aqui na independência americana. Mas um ponto importante que os pais fundadores disseram foi que a base da Constituição americana era a filosofia cristã e a moral cristã, e que ela seria uma Constituição que teria força e protegeria os Estados Unidos da América enquanto essa fosse a base estrutural e moral da nação. E se a partir de um momento os Estados Unidos virassem as costas ao cristianismo, a Constituição americana não existiria. Isso é algo muito sintomático. Eu queria fazer esse adendo à fala excelente do Silvio, porque enquanto ele falava eu me lembrei desse ponto, né, ali de quando estava sendo formulada a Constituição pelos pais fundadores da América. O professor Pilão, a gente fala muito, né, os Estados Unidos real, a gente fala isso do Brasil também, o Brasil real. Então, tem gente que fala que os Estados Unidos real é o interior. Tem gente que fala que os Estados Unidos real são as grandes cidades. E ambos se acusam, né? O cara das grandes cidades, ele fala que as pessoas do interior são chucros, são burros e não conseguem enxergar os erros que cometem. Quem está no interior acusa que essa modernidade toda corrompeu o espírito, a alma e a moral das pessoas. No final das contas, nós temos um país dividido e isso se replica em diversos outros países do mundo. Tem solução? Tem caminho do meio? Ou nós estamos vendo aí que é o que me parece, a coisa está ficando cada vez mais acesa e podemos ter ou alguém vai dominar alguém, e não no bom sentido, no sentido da filosofia, do convencimento, da tal da democracia, né? Ou alguém vai se sobrepor a alguém sem os instrumentos democráticos, ou nós teremos talvez muitas décadas até deflagração de conflitos internos em países. Estou muito pessimista? Não está não. É uma boa leitura. Entendo que é uma boa leitura, sim. Só lembrando, né, que o Mandani, a primeira frase que ele disse até anotei aqui que eu acho que é importante ser citada, diz assim, neste período de escuridão política, Nova York será a luz. O camarada realmente é bom, né? E Nova York poderá mostrar a um país traído por Trump como vencê-lo. Ou seja, de novo rachar na mais pura concepção da palavra, né? Eu diria o seguinte, que a eleição do Mandani realmente é uma preocupação para os Estados Unidos por dois motivos, basicamente. Um deles é que ele não vai conseguir fazer o que ele falou que vai fazer em Nova York, isso a gente já sabe. Não há como, não existe, não tem como, né? Mesmo porque se ele tentar, não é fazer não, se ele tentar fazer, ele destrói o que sobrou de Nova York, que hoje já não é mais tão grande coisa quanto foi, né? Já está há muito tempo, como disse o próprio PH, está há muito tempo nas mãos de pessoas que não entendem da brincadeira e deixou que aquilo se transformasse numa brincadeira. Então, não é impossível o que você falou, não. E as últimas falas do Silvio e do PH me permitem trazer uma pergunta de um espectador nosso, muito assíduo, né? O Sérgio Bolessano. Ele diz o seguinte, que ele lembra de uma profecia de Nostradamus. Ele falou assim, eu lembro de uma profecia, ele me mandou uma mensagem aqui, eu estava até lendo há pouco, eu lembro de uma profecia de Nostradamus que dizia que os muçulmanos invadiriam
tanto a Europa como os Estados Unidos, sem utilizar armas. Sem utilizar armas. E que automaticamente tomariam conta, né? E aí ele pediu para eu falar para o Braunap, acho que ele não lembrou do PH, porque o PH está há muito pouco tempo aqui conosco, ele pediu para eu perguntar para o Braunap, ele sabe que Nova York não representa os Estados Unidos mesmo, mas se o Nostradamus tem razão, se é possível dominar tudo aí. Eu li essa quadra, lá na minha tenra idade dos 14, 15 anos, eu li Nostradamus muito vorazmente, né? Era muito curioso. E tinha essa quadra e tinha a quadra do Exército Vermelho invadindo o Oeste. E eu sempre fiquei na dúvida a respeito de qual Exército Vermelho seria. Se seria o chinês, né? Porque o chinês também, né, tem essa premissa, o PH pode me dizer melhor a respeito disso, porque são sem armas, mas em termos econômicos, e agora o Islã. E o que eu tenho percebido, professor, é que estão os dois juntos. É o comunismo com o Islã. Então, Nostradamus tinha razão. Muito bem, senhor. Wildes, deixa eu só aproveitar que você não esteve conosco na semana passada e a gente comentou muito rapidamente, mais em off, de que a questão migratória tem sido um problema grande e entrou uma nova legislação aí em Portugal, né? Com relação à imigração. Como é que está isso aí em Portugal? Também está forte desse jeito? Como é que estão as coisas? Só para a gente ter uma ideia brevemente, eu disse. De forma geral, Portugal sempre, como a maior parte dos países da Europa, sempre lidou com diplomacia, cortesia, a chegada de imigrantes, até porque o continente europeu é muito mais complexo do que o continente, por exemplo, americano. São muitas etnias, são muitos países, são muitas religiões e diferenças de um país para o outro, em 100, 200 quilômetros, muda tudo, né? Então, sempre lidou, sempre que eu digo, depois, no pós-guerra, né? Lidou com alguma tranquilidade. O problema agora, e eu digo o problema que se põe, e que há um embate de ideias sobre isso, é justamente com as culturas muito diferentes das europeias que estão chegando e estão descaracterizando cidades e regiões. Isso tem acontecido na França, tem acontecido muito fortemente, inclusive na Suécia, que é um país que a gente parece que nunca tem problema na Suécia, né? E aumentou muito o nível de violência. A Suécia, a violência, muito. Aqui em Portugal, de maneira geral, é um debate permanente, diário a respeito disso, da imigração ilegal. Então, sim, houve uma perda aí nas regras de imigração, há um controle um pouco melhor, não preciso ir muito longe. Quando eu cheguei aqui, com visto de residência, não é visto, é o título de residência encaminhado e tal, eu cheguei 100% legal. Mas era muito comum, quando os brasileiros falam, não, Portugal é o seguinte, você vai como turista, chega lá no dia seguinte que você chegou, vai até, na época, o CEF, que era o serviço que cuidava dos estrangeiros, e protocola lá uma carta de intenção de morar aqui. Pronto, a partir daquele momento você estava legalizado até que seu processo fosse julgado. Você não era nem legal, nem ilegal, mas você não poderia ser mandado embora. A coisa mudou, está bem mais apertado assim, e aí eu tenho absoluto lugar de fala. Está corretíssimo. Tem que vir para Portugal quem está interessado em assimilar a cultura portuguesa, em viver a cultura portuguesa, em aprender os costumes portugueses, em se adaptar à vida em comunidade dos portugueses. Se eu não gosto de Portugal, se eu não quero me adaptar, se eu não suporto a religião ou qualquer coisa, eu vou para outro país. Eu não posso querer vir para um país e impor a minha religião, os meus costumes. Então, isso vale para um brasileiro que tem muito pouca diferença, é muito mais de... eu falo que o brasileiro é muito barulhento, né? Chega no restaurante e fala que tem brasileiro. Tem gente gritando, tem brasileiro.
mas culturalmente é judaico-cristã, a gente tem os valores da família, tudo muito parecido, então tem menos choque. Mas um indiano que venha para Portugal, um francês que venha para Portugal, um chinês que venha para Portugal, não importa de onde ele vem, ele tem que gostar e querer aprender e principalmente respeitar os valores daqui. Nem sempre isso acontece e isso dá muita conversa aqui, a coisa tá bem intensa também. Gente radicalizando, falando muita bobeira de um lado, gente também querendo que Portugal é para todos e não precisa de nada, é só chegar e entra, também não pode ser assim. Eu sou da turma do meio termo e com lugar de fala, posso falar à vontade, eu sou imigrante e moro aqui com a minha família. Senhores, nós precisamos terminar o programa, eu vou passar a palavra para todos vocês brevemente, mas uma última pincelada para não dizer que a gente foge de temas, mas eu acho que é um tema muito menor, por isso que eu não valorizei ele aqui, acho que tinha temas mais importantes. É o caso do afastamento do prefeito de Sorocaba. O prefeito de Sorocaba está sendo investigado por desvios, né, por corrupção ligada a pessoas da sua família, tal, no sistema de saúde de Sorocaba e só para deixar claro, tem que investigar e se tiver comprovação do que está sendo averiguado, cana nele, seja ele de direita, de esquerda, de Sorocaba, de Mongaguá, eu não tenho vagabundo político de estimação, nem tanto assim desse, eu acho que ele era muito palhaço, muito... era não, que ele ainda é, acho que era um personagem caricato que esquecia absolutamente da tal da liturgia do cargo que eu falei agora há pouco. Então, se tiver culpa, que vá em cana. E se não tiver culpa, que seja liberado e que tenha um pouco mais de juízo, tenha um pouco mais de respeito pelos sorocabanos, porque a liturgia do cargo também denota respeito à cadeira que ele está sentado e ele demonstrava muito pouco, parecia só um trampolim político para o futuro. Passar a palavra para as considerações finais no pique Silvio Brauná, diretamente aí da nossa aprazível Milford. Bom demais. Mais uma vez aqui no X da Questão, fazendo esse resumo. Uma sexta-feira com um resumo de coisas que mudam, né? Muito volátil, muito volúvel, né? A política, a situação mundial. Mas sobre esse prefeito, ele é um TikToker. Eu posso falar nada, eu não sei o que aconteceu. Entendeu? Se tem, se não tem. A minha impressão primeira de uma pessoa bem ingênua é que há uma perseguição aos de direita. Isso já não é de hoje. Tá? Há uma perseguição geral dos de direita. No Brasil, você se destaca, você aparece, aí o sistema fala, breca lá, porque é o caso do governador do Rio de Janeiro, Castro. Ele tem lá um monte de pendenguinha, mas apareceu demais, entendeu? Vamos dar um jeito de controlar, é aquela coisa. Agradecer pela oportunidade de estar na presença aqui e na companhia, na maioridade, PH, professor Pilão, o nosso amigão lá da Faria Lima, ele é um Faria Limers, né, professor? Mas a batata tá assando lá também, viu, professor? Jefferson na técnica e você, Eudes, e agora eu tenho aquela música. A nova música não é agora do Chico Rossi, né? Segura na mão de Deus e vá. Aqui nos Estados Unidos a música é Go West, Go West. Lembra da música do Village People? Go West. Essa é a ideia. Um abração, brigadão. PH Araújo, obrigado pela companhia mais uma vez, participar do nosso X da Questão, suas considerações finais, meu amigo. Obrigado, meus amigos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Semana que vem estarei em um novo local. Estarei no Chile, trarei aí o clima das eleições, né, que nós vamos ter no domingo, não tem ser esse domingo agora, o outro, lá em Santiago. Então quero contribuir aqui para toda a nossa audiência e agradecer a toda a equipe técnica, agradecer o Silvio, o professor Pilão e o Eudes em especial pelo convite. Obrigado, meus amigos. O PH, lá é direita, né, que tá na líder nas pesquisas, né, no Chile, é direita, né? Quem está na liderança das pesquisas é a Jara, que é do Partido Comunista, só que em todos os cenários ela perde no segundo turno para o candidato de direita, seja o Johannes Kaiser, seja o Antônio Cast.
Então não é isso que eu tinha ouvido com você mesmo. Eu tinha ouvido com você. Professor Pilão, diretamente do Principado de Moema, obrigado pela participação mais uma vez, meu querido Faria Limer preferido. Sempre um prazer, Eudes, muito bom fazer mais um X da questão com você, com o PH, com o Silvio, também com o Jefferson. Hoje não tivemos a companhia do Renato, mas seguramente semana que vem também estará por aqui. Essa eleição que o Silvio perguntou ao PH, na verdade, é a velha fórmula da direita. Eles se dividem, se dividem, se dividem. E para poder ganhar depois do segundo turno, tem que passar para o segundo turno. Então tem que tomar muito cuidado com essa conversa de entra lá. Não, todo mundo tem condição, todo mundo tem condição, espalha, 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 o outro vai lá e leva no primeiro turno e você fica assistindo essas coisas que nós estamos vendo aí em Nova York, Eudes. Na verdade, para fechar, eu acompanho o relator Eudes nas duas últimas falas. Tanto da questão da migração, se a migração funcionasse como você descreveu, que deveria funcionar, nós não teríamos problema com a migração. É muito simples, né? Quer dizer, simples não é porque ninguém faz, mas teria que ser desse jeito. E também com relação a ser de direita ou de esquerda, pouco importa, bandido de estimação nós não temos. Um forte abraço a todos, muito obrigado por terem ficado conosco aí, a audiência e a nossa equipe aqui, um abraço também e obrigado. Muito bem, muito obrigado a todos vocês, obrigado também à nossa equipe técnica, representada pelo Jefferson, aí no Brasil. Um forte abraço, continuem cada vez mais conectados com a Connect TV. Valeu!